Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom dia, pessoal. Todo mundo animado, os encarnados responderam hoje. Não foi só os desencarnados, que coisa boa. Bom, o tema hoje, a gente vai falar um pouquinho, vamos nos aprofundar em quem nós somos. Vamos aprofundar um pouquinho naquela pergunta, né? O que corre em nossas veias? Quem somos nós? O que a gente veio fazer aqui? Perguntas básicas do Espiritismo, né? Então, a gente vai começar, eu vou perguntar a vocês quem criou algumas obras que eu vou passar aqui no PowerPoint. Primeiro, alguém sabe, algum artista, algum estudante de arte aqui na casa, quem criou essa pintura? Vocês têm ideia? Leonardo da Vinci. Então, ele de algum lugar, ele teve essa ideia, criou a última ceia, né? Então, ele criou algo bonito, que até hoje a gente conhece. Aí veio outra pessoa e fez esse quadro. Alguém? Yes, Van Gogh, os 12 girassóis em um vaso. Esse também, a gente vai ver que, bem diferente o estilo um do outro, criou essas flores também. Quem sabe o próximo? Nossa, passou bastante. Ok. Esse aqui. Que eu acho que todo mundo vai saber, não vai? Yes, Picasso. Já é um estilo diferente. Então, quer dizer, ele já criou alguma coisa, a gente vai ver lá na frente, já um modelo de arte, de pintura, aqui do Leonardo da Vinci, já é diferente um pouquinho do Van Gogh, e já é um pouquinho diferente do Picasso. Mas todos eles tiveram esse processo de criação, criaram isso. Quem criou isso aqui? Steve Jobs, certo? Naquela época era bom apostar nas maçãzinhas, né? Quando começou tudo isso, quem colocou lá as ações dessa maçãzinha se deu bem. Então, ele teve uma ideia, claro, e começou a companhia dele com o símbolo da maçãzinha com uma mordida. Se fosse no Brasil, seria uma manga, um abacate, uma coisa diferente, né? Mas foi o Steve Jobs. Então, todo mundo, quando vê um Apple, se liga que é o Steve Jobs. Quando vê uma pintura da Última Ceia, lembra Leonardo da Vinci. Os girassóis, eu vou lembrar, foi Van Gogh, né? E por aí vai. A mulher que chora, a mulher chorona, vão colocar Picasso. E aqui? Quem é carioca?
Ahá. Então, Niemeyer construiu como é que fala? Centro de artes, né, em Niterói. Então, ele fez esse design futurístico e também uma obra de arte. Foi uma criação dele. Aí eu pergunto vocês, todo mundo aqui hoje está bem afiado, já que todo mundo está sabendo quem fez todas essas obras de artes. Quem fez essa aqui? Meu pai. Então, essa aqui foi um criador um pouquinho diferente, né? E essa aqui também? Deus. E essa aqui? Michelangelo. Ele dá 20, 30, 40, mas essa foi o Michelangelo. Então, a gente vai ver que Michelangelo pintou, e isso aqui significava o quê? A criação, né? Significava ali o Adão, Deus de barba, aquele homem meio carrancudo, aquela coisa mais, né, autoritária, que muitos de nós, às vezes, já fomos católicos e tivemos também, já que é um criador, e ele está lá, sentado no trono, tomando conta da gente, vendo tudo, e chega um ponto em que ele vai decidir também quem vai lá ficar com ele e quem não vai, né? Só que com o Espiritismo, a gente vai aprendendo, não é bem assim. Ele existe? Aí vem uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Não? Yeah. Quem te criou? Quem criou a gente? Facinho essa. Deus. Então, se Deus criou todos nós, podemos dizer que Ele também criou todas aquelas imagens, tudo ali que a gente fez, tudo que a gente viu, os quadros, a obra de Niemeyer. Ele também criou ou foi as pessoas que criaram? Ok. Então, não foi Deus que criou, Deus deu a inteligência e a pessoa que criou. Ok. E aí, todo mundo caladinho agora, porque meio confunde a gente um pouquinho, né? Mas a gente tem certeza que quem nos criou foi Deus, correto? Se Deus é único e Ele que nos criou, o que corre em nossas veias também não pode ser muito diferente, certo? Se Ele criou toda essa população humana e Ele é um Deus justo e bom, será que eles dariam vantagem para alguns de nós e não para outros? Por que Ele não daria vantagem? Quem sabe Ele acordou assim, igual hoje, com sol maravilhoso. Aí Ele falou assim, não, você vai nascer num berço espírita maravilhosa, família boa, vai poder te alimentar bem, te mandar para a escola. E você hoje não, hoje está chuvoso, o dia está esquisito, não estou de bom humor, você já vai nascer todo cheio de problema, pobre, isso. Deus não faz isso? Não. Deus é justo. Deus é justo. Então, quem é que faz isso? Nós mesmos. Então, o que corre em nossas veias, a nossa essência, é igual, certo? Então, Deus criou a gente todos iguais. Simples, ignorante. E as escolhas, então, foram nossas. Então, o que vai correr em minhas veias, que é uma... né, não literalmente, que nós sabemos, corre sangue em nossas veias, mas a nossa essência só diferencia pelas nossas escolhas, por aquilo que nós fazemos. E que é esse Deus? Quem aqui lembra da primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos? Causa primeira? De todas as coisas. Inteligência suprema, não é? Então, e por que será que Kardec disse que é Deus e não quem é Deus? Olha que homem, gente. Kardec foi escolhido, e ele não foi a primeira escolha, mas a primeira escolha se desviou um pouquinho para o caminho do orgulho. Uma das coisas que isso já nos ensina é que ninguém é insubstituível. Nem quem era para codificar a doutrina. Quando Kardec aceitou, ele tinha uma bagagem intensa, até de saber fazer perguntas. Imagina se alguém chega para a gente e fala assim, você pode criar um livro de perguntas para Deus, diretamente. Ou você tem 15 perguntas para fazer para Deus. Ou você vai ter uma audiência, Jesus hoje vai estar ali, na cantina ali do centro, e vai ter um tete-a-tete com você, e você pode perguntar a Jesus 10 coisas que você queria saber. Mas você tem que fazer essas perguntas agora. Será que a gente faria perguntas
que realmente merecedoras? Ou a gente, depois de fazer, a gente fala, oh, eu devia ter perguntado aquilo. Não era isso. Olha, desperdicei 3 perguntas, né? Kardec não desperdiçou nenhuma pergunta. De mais de 1000 que ele fez, todas válidas até hoje. E todas exatamente isso que a gente precisava saber. Então, na primeira ele já nem fala quem, porque ele já tem uma ideia de que Deus não é um ente, um quem. Ele já sabia que era algo muito maior e diferenciado. Então, na primeira pergunta, na primeira frase da primeira pergunta, já fala que é Deus. Então, a gente já sabe que Deus não é um quem, mas o que, algo diferenciado. Não é como nós. Então, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Existem 3 tipos de coisas, então. Deus, matéria e espírito. Se é espírito, não vai ser matéria nem Deus. Se é Deus, não é matéria nem espírito. E se é espírito, não é matéria nem Deus. Algumas qualidades, alguns atributos da divindade, atributos de Deus. E a gente está falando isso porque, claro que faz importância do que corre em nossas veias. Deus é eterno. Nós somos eternos? Ah, aí que caiu. Pegadinha bold. Nós, qual a diferença em eterno e imortal? Eterno sempre houve e sempre haverá. Eterno sempre, só Deus. Deus não teve começo e nem terá fim. Nós tivemos começo? Então nós somos imortais, porque não teremos fim. Então eis a diferença. Nós não somos eternos, eterno só Deus. Mas nós somos imortais, porque nunca iremos acabar. E que maravilha saber disso, que não importa o que acontece com a gente está progredindo e nós nunca deixaremos de existir. Nem quando a gente quer fazer isso conosco mesmo, não adianta. Continuaremos. Ops, então vai lá. Eterno, imutável. Deus muda? Porque se ele estivesse exposto a mudar, as leis dele também, correto? Então, se Deus mudasse de lei, se hoje ele decidisse fazer alguma coisa diferente, já haveria alguma diferença para aqueles antes e para aqueles depois. Já mudaria o senso de justiça todo, correto? Então, Deus não é. Ele é imutável. Ele não muda em sua essência. Nós mudamos. Toda hora, né? Quem aqui é a mesma pessoa de 5 anos atrás? De uma semana atrás? Nem de ontem. Nem de quando vocês entraram aqui, vocês já vão sair diferente. Não é? Então, nós mudamos o tempo inteiro. Fisicamente, nós mudamos para melhor, né? As mulheres ficam mais bonitas com o tempo. Mas, em nossa essência, nós mudamos. E devemos mudar. Tem gente que fica muito seguro de falar assim, eu sou a mesma de sempre, eu não mudo. Eu falo assim, que triste, né? Porque a criatura continua com o mesmo erro de antes. Mas aquelas que falam, nossa, graças a Deus eu estou mudando sempre. De vez em quando a gente até dá uma caidinha para trás e fala, nossa, lá, pisei na bola. Mas a gente tem que estar sempre mudando. É algo que diz a lei do progresso. Deus é imaterial. Aí é que tá. Nós somos materiais? Né? Então, aqui tá falando não de essência, mas de pegar mesmo, né? E a gente sabe que a física quântica já começa a jogar umas coisinhas aí na nossa cabeça, mas mesmo assim somos materiais. Nosso espírito, nosso perispírito, é material ou imaterial? Semi-material, né? Uma matéria quintessencial. Então, o nosso perispírito tem matéria também. Se não tivesse, seria só o espírito, né? Que é isento de matéria. Deus imaterial. Então, Deus é algo que falta um sentido. Os espíritos dizem que falta um sentido para a gente até compreender o que é. É a mesma coisa de dizer a cor azul e verde para uma pessoa que nunca viu cores, uma pessoa cega. Você não vai conseguir compreender exatamente o que é a cor. Então, nós não temos esse sentido do que é Deus. Quando alguém começa a explicar, é melhor saber inteligência máxima, bondade, tudo isso aqui que ele tem, que ele possui, mas a gente não tem que ficar preocupado em tentar demais e ir além de algo que a gente consegue compreender. Imaterial, único. Nós somos únicos? Sim. Como seres humanos? Não. Ok. Únicos em cada um é criado individual. Todas as duas estão certas as respostas. Mas em conjunção com tudo que foi criado, nós somos seres humanos. Então, já somos uma coletividade de seres. Deus é único.
Só existe um. Se existisse outro Deus, não seria único. Então, quando a gente vem com aquela ideia de que existe um anjo caído ou um diabo que lutou contra Deus, que era a mesma coisa, será que isso seria possível? Não, porque aí não teria Deus, teria uma briga entre duas coisas. Nós sabemos que ele é único. Ele é onipotente. Somos onipotentes, pessoal? Porque todos poderosos, podemos tudo? Tadinho da gente, né? Não. Nós temos, sim, potenciais. Olha que ele é onipotente. Ele pode tudo. Ele é soberanamente o Senhor, o Todo-Poderoso. Ah, mas por que então ele não acaba com toda a pobreza, com toda a fome, com tudo que está aí no mundo que a gente não gosta? Ele pode tudo? Será que ele faria isso? Ele pode fazer? Mas aí entra a lei de justiça, né? E Deus vai contra as suas próprias leis? Não. Nós não podemos tudo, mas podemos muito mais do que a gente acha que pode. Jesus mesmo falou que vocês podem fazer coisas que vocês nem imaginam. Mais do que vocês estão vendo aqui eu fazer. Nesses 3 anos que ele fez vários milagres, entre aspas. Bom e justo. Somos bons? Bonzinho, Elisa, bonzinho. Somos bonzinhos. Somos ignorantes ainda. Uhum. A gente ainda tem uma bagagem. Na escala dos espíritos, lá no livro dos espíritos mostra, né? Tem uma escala que mostra lá os espíritos da primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Na verdade, Emmanuel diz que a gente está mais para macacóide do que para angelitude. Né? Então, isso mostra um pouquinho a nossa ignorância ainda das coisas. Então, a gente é mais para macaco do que para anjo. Mas, já não estamos primitivos. Já não somos pessoas que não têm nenhuma base da bondade. Não tem nenhuma base. Existem pessoas muito boas nesse mundo. E a pior pessoa que você vê, ela tem algo de bom. Tem ou não tem? Tem. Vocês já viram aquele serial killer? Tem algo ali dentro. Porque toda maldade, na verdade, é ausência de conhecimento do amor. Ou dor. Cara feia é sinônimo de dor. Quando a gente vê alguém que é muito emburrado, que está de mal com a vida, que é arrogante, é porque algo dentro dele tem tanta dor que ele não sabe lidar com aquilo. Aí ele merece o quê? Mais arrogância? Mais falta de educação da nossa parte? Ou merece o outro lado? Porque existem pessoas que não conhecem o que é amor. Existem crianças que são criadas em lugares, com pais que não têm ideia do que é criar uma criança. E aí ela vai na rua, é uma criança sem educação, uma criança que bate em todo mundo, e a gente acha que a gente deve xingar essa criança e maltratar ela. E a gente não sabe que ela nunca teve chance de ver o que é uma bondade. Às vezes não sempre, nós espíritas estamos numa posição que a gente está aqui para educar também. Muitas pessoas vão chegar no nosso caminho e nós vamos ser a única ferramenta delas conhecerem o amor. Por muito tempo. Olha a responsabilidade que a gente tem. Justo? Com certeza. Deus, sim. Nós ainda temos um senso de justiça bem conturbado. Porque nosso senso de justiça é o que é justo para mim, né? Agora, o senso de justiça real, isso é bom para mim ou isso é bom para todo mundo? A gente tem um ar-condicionado aqui no prédio. Se falar para cada um de vocês qual a temperatura adequada, todo mundo vai ter um número diferente, não é? Ah, não, tinha que estar no 65. Eu gosto quando é friozinho. Aí o outro fala assim, ah, não, Deus me livre, é verão, deixa ficar quente. Bota no 85. Aí o outro fala, não, vamos chegar ali, gente, 72, 70. Então, quer dizer, a gente seria, se você tivesse a chavinha do ar-condicionado, você seria justo para todos, mesmo que fosse contra o seu bem-estar, ou puxaria a sardinha para o seu lado, no popular. Ah, já que eu tenho a chavinha do ar-condicionado, vai ser a temperatura que eu quiser, o povo é que leva blusa, né? Então, a gente já tem uma diferença no que é o senso de justiça. Agora, quando a gente fala, não, eu sei que eu me conheço, eu sei que eu sou uma pessoa frienta, eu sei que a maioria, quando vejo a minha volta, as pessoas estão sentindo dessa maneira. Deixa eu, então, colocar o ar baseado no que eu vejo a maioria. Aí a gente já adquiriu um pouquinho, né? Festa de aniversário, tem um bolo e 85 pessoas. Quem corre lá para pegar a primeira fatia com medo de faltar depois? Né? Ou
quem fala, não, eu sempre como bolo. Deixa o pessoal que às vezes não tem chance ir primeiro. Senso de justiça. Né? Então, a gente tem que olhar que Deus é bom e justo, e a bondade e a justiça dele é muito além da nossa compreensão. Quem aqui orou para ter ou acontecer alguma coisa na vida de vocês e depois vocês viram que foi a maior bênção não ter acontecido? É ou não é? Mas aí a gente agradece a Deus depois, né? Graças a Deus não aconteceu aquilo. Graças a Deus essa pessoa veio ou foi ou o que foi. Porque Ele sabe o que é bom, Ele que é todo bom e justo, vai sempre agir com bondade e justiça para os seus filhos. E aí, pessoal? Quem é você? Já se perguntaram isso? Todo espírita já ouviu essa frase, né? Quem é você? Se eu perguntar quem é você, a pergunta em si, quem? Quem é você? Quem somos nós? Alguém aqui sabe falar assim, quem sou eu? Um espírito no caminho da luz. Excelente a resposta. Somos todos espíritos? Progredindo? Certeza? Agora, somos, quando fala assim, eu sou a filha do Aércio. Isso define quem eu sou? Define quem eu estou. Perfeito. Eu estou sendo filha do Aércio nesta encarnação. Por quanto tempo eu não sei. Ou ele vai primeiro, ou eu vou e deixa de ser. Aí, em outra vez, pode ser que eu já fui ou não fui. Né? Eu estou. Eu trabalho nessa firma. Isso define quem eu sou? Trabalho é quem eu estou. E geralmente bem temporariamente, né? Porque trabalho a gente muda de tempo. Eu sou mãe. Eu estou sendo mãe. Outras vidas eu fui, talvez não. Já fui pai, talvez não. Então, quando alguém chega agora numa festa e fala assim, oi, quem é você? Aí a gente já vai dando as qualificações. Eu sou a Débora, eu trabalho lá. Primeiro sempre vem o trabalho, né? Incrível. Onde que você... Como se isso importasse, né? Aí a gente vai, eu sou a Débora, eu trabalho lá, moro ali, sou filha de fulano, gosto de ir no centro. Tudo que a gente vai falar não é nada do que a gente é. É tudo que a gente está. Mas quem eu sou são a soma das minhas escolhas. Quem é a Débora? Eu sou um espírito em evolução. Soma de todas as escolhas que eu já que eu já fiz na minha trajetória até hoje. Então, hoje, quando você se olha no espelho, você fala, o que corre em minhas veias? O que corre em você, na sua essência, é tudo que você já fez e deixou de fazer. Então, essa é você. Todas as suas escolhas te trouxe até aqui, hoje. E se isso é bom, procure repetir as escolhas e melhorá-las. Se isso não é bom, se você olha para você e você fala, não, eu não gosto, então mude as suas escolhas. Porque você é justamente a soma de todas. É aí que a gente tem que ter essa cabeça aberta para fazer esse autoconhecimento, essa reforma e falar, não, eu não estou gostando do que eu sou. Então mude as suas escolhas. Porque só Deus é imutável. Você pode mudar. Se você fosse um produto, agora vamos descontrair um pouquinho. Se você fosse um produto, qual seria seu slogan? Eu vou colocar uns aqui pra gente descontrair, só pra... É claro que eu gosto, minhas palestras, eu gosto de descontrair um pouquinho pra não ficar uma coisa muito rígida. Mas não significa que não tenha seriedade do que a gente está falando. Quem lembra disso? Que é isso? Bombril. Qual é o slogan do Bombril? Quem aqui é aquela pessoa? Se você fosse um Bombril, se você fosse um slogan, seria um Bombril. Débora, 1001 utilidades. Espírito, Débora, 1001, né? Então, tá lá. Bombril, 1001 utilidades. McDonald's. Slogan do McDonald's? Amo tudo, muito isso. Eu achei que era morra mais rápido. Morra mais rápido não, viu, André? Então, quem aqui seria aquele slogan? Se eu perguntasse, quem é você, né? Aí você falaria, eu sou o slogan do McDonald's. Amo tudo, muito isso. Né? TIM. Quem lembra o slogan da TIM? Sem fronteiras. Viver sem fronteiras, né? Quem aqui seria aquele espírito que se definiria? Quem é você? Eu sou igual a TIM. O meu slogan seria viver sem fronteiras. Sou um cidadão aí e não tenho, né? ESPA, PN, Sports Channel. O slogan do Sports Channel, informação é o nosso esporte. Quem aqui é espírito ESPN? Informação. Estou aqui para estudar, para saber,
para dar também, né? Tem aquelas informações das fofoqueiras também, né? Que estão aqui para poder... Não tô falando, não. Agora vai sair todo mundo do centro aqui pensando, cada um vai ter um slogan, né? Aí vai sair e falar assim, aquela lá é TIM, aquela lá é McDonald's, aquela lá... Mas não é para fazer isso não, viu? É para você, para olhar você. E Volkswagen? Slogan do Volkswagen. Você conhece, você confia. Seria um bom espírito esse? Opa, eu conheço, eu confio. Eu mesmo falo assim, eu nem me conheço, nem confio. Eu já me vi fazer coisa que eu não pensava que ia fazer. Então, quer dizer, Havaianas. Todo mundo usa. O slogan da Havaiana, né? Então, quer dizer, você é daquela pessoa? Quem é você? Você é aquela pessoa havaiana? Todo mundo usa. Todo mundo vem, você se dá, pode vampirizar à vontade, que pode tirar toda a energia que quiser. Denorex. Vamos lá? Nossa, isso aí mostra a nossa idade, hein, Denorex? Quem souber Denorex... Não tem cheiro, não tem cor. Parece, mas não é. Um shampoo. Shampoo anti-caspa. Então, Denorex, você é aquele espírito, né, que parece gente boa, mas não é. Né? Parece, mas não é. Quer dizer, quem somos nós? Qual é a nossa essência? Última. Essa aqui tá meio duvidosa hoje, né? Não é bem, mas é a Petrobras. A energia é o nosso desafio. E continua sendo desafiadora para eles, né? Mas a energia é o nosso desafio. Todo espírita, né, tem um pouquinho disso aí. A energia, estamos sempre desafiados em nossas energias. Mas pela descontração, a gente tem que pensar nisso sim. Quem é você? Se você fosse um slogan, e você sabe que é um espírito em evolução, qual desses seria mais o seu, né? Encaixaria mais para você? Você seria um havaiana aí, todo mundo usa? Você é aquela pessoa que parece, mas não é, que gosta de se dar títulos, que gosta de falar tudo muito bonito e depois, na hora que sai do centro, é exatamente o oposto de tudo que você pregou? Você gosta de ser essa energia que está sempre sendo desafiado, está sempre ali, né? Energia, quero ser desafiado, viver sem fronteiras, sem julgamentos. Você ama tudo isso, você se ama, você ama tudo isso que está acontecendo com você. 1001 utilidades. Será que a gente está fazendo tudo que a gente pode fazer? Será que a gente está sendo útil? Tem gente que não acha que acha que nenhum talento não tem. E nós temos, porque o que a gente tem é de talento. Lá no Seara do Bem a gente tem a gente pede, né, algumas coisas, não pede, mas publicamente a gente fala, precisamos de doações físicas, doações disso, daquilo, mas doações de talento. Então, às vezes, uma pessoa fala assim, olha, eu sou nutricionista. Aí a gente fala, você pode aconselhar algumas pessoas que estão precisando, isso, e a pessoa, às vezes, dá um retorno, alguma coisa em finanças, e vai para o centro, e a pessoa doou o talento dela. Olha que bacana. Campanha dos talentos. Cada um tem um talento, oferece, o outro, ao invés de pagar caro lá fora, faz uma doação para o centro e recebe o talento. Muito bom. Todo mundo ali praticando. Ah, eu sou doceira. Ah, então você pode fazer um bolo do aniversário da minha filha e aí você faz mais barato, eu dou para o centro, eu dou minha contribuição ali para o mês. Então, é uma coisa bacana. Todo mundo faz um pouquinho do seu talento para ajudar o centro, né? E uma pessoa que é bombril, que tem 1001 utilidades, uma pessoa, e todos nós somos. Nós podemos, só para chegar aqui, nós tivemos que saber ler para ver o sinal da rua, tivemos que saber dirigir, quem dirige, tivemos que saber como pôr um pé na frente do outro para subir as escadas. Tivemos que usar, no mínimo, uns 100 talentos para a gente estar aqui agora. Certo? Então, não tem como a gente falar que não somos talentosos. Corre em nossas veias. Aí, na pergunta 919, né, vem Kardec com outra brilhante pergunta e fala assim, qual o meio prático mais eficaz? E olha que ele já fala assim, eu quero praticalidade, não me venha com cheio de coisas difíceis. Me dê um meio prático, mas eficaz, que funciona. Que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Aí ele já embute duas perguntas em uma, né? Fala assim, olha, espiritualidade, me fala uma coisa. Qual que é o jeito mais prático? Ele já está até colocando um jeitinho aí, né? Me fala um jeitinho
que um homem, eu, tenho, mas tem que ser eficaz, tem que funcionar. Para mim, não só melhorar nessa vida, para me progredir, mas também para me resistir à atração do mal. Porque nós somos bem influenciáveis, né, pessoal? Nós ainda somos... para mim, um comercial que passa na televisão com um sorvete, eu já tenho que ir lá fora na rua procurar o sorvete. Meu marido fala, você é incrível, você é incorruptível com pessoas. Mas quando aparece um comercial de televisão e é uma coisa de comer, você já está lá, a gente tem que comprar aquilo ali, parece gostoso, né? Então, nós somos influenciáveis para as coisas que, às vezes, a gente pergunta assim, qual é o seu sin, o seu pecado, o que te tenta? E nós temos que estudar isso, a gente tem que saber o que corre na minha veia que me tenta tanto. Às vezes, é trair alguém. Nossa, eu sinto tanto desejo sexual por outras pessoas, por que isso? Então, você tem que estudar isso dentro de você e falar assim, peraí, então é melhor eu ficar longe. Se eu já sei que eu sou uma pessoa que tem uma tendência a trair, talvez é melhor eu não me colocar nessas ocasiões, né? Se eu sei que eu tenho uma tentação ao roubo, eu sei que não é certo, eu sei que pela lógica está tudo errado, mas eu tenho uma tentação, é melhor você não trabalhar com dinheiro, não trabalhar no caixa, não trabalhar em posições que você pode cometer isso. Isso é o maior ato de humildade que a gente pode ter conosco. Nos conhecer tão bem que nós vamos nos retirar de uma posição que pode ser um caminho de uma perdição. De ter que repetir, de ter que vir aqui reencarnar de novo para poder passar por tudo de novo. Porque você não conseguiu passar naquela prova, né? Então, a gente tem que conhecer, eu tenho que saber quem eu sou, e não preciso de falar para todo mundo. Eu sei que eu sou egoísta, que eu tenho tentação para isso, eu sei que eu... Não, isso aí é, como se diz, é o nosso lado sombra. E todos nós temos. O problema do nosso lado sombra não é ter, porque isso é fato, nós temos. O problema é você não lidar com ele, não ser honesto em conhecer o que é ali dentro, o que está correndo ali dentro de você, para você saber lidar com isso. E se a população coloca regras demais, todo mundo aqui quer ser politicamente correto, aí fala, olha, ninguém mais pode, uma hora isso vai escapulir de todos, em comunidade. Então, quer dizer, é necessário a gente lidar com o nosso lado sombra, lidar com as coisas que a gente sabe que não está correta, mas que a gente tem, porque isso é a essência de nos conhecer. Aí vem a resposta. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, resposta de Santo Agostinho. Se conhecendo é a melhor maneira de você resistir ao mal. Aí eu já te dei um exemplo. Se você sabe que você tem uma tendência a trair, a roubar, uma tendência a fazer coisa errada de alguma maneira. E todos nós temos nossas tendências, nossas más tendências. E as boas inclinações também. Mas se nós não formos honestos e falar, não, deixa eu estudar aqui o que é que corre em minha veia, quais são as minhas más tendências, eu nunca vou progredir. Porque eu vou esconder, vou jogar tudo lá para debaixo do carpete, carpete, né? Nem tapete mais, do tapete, e não lido com aquilo. Aí, na hora que aquilo me aparece numa vida, numa encarnação, eu vou fazer tudo errado. Porque eu não me conheci, eu me expus. Primeira vez que se eu vou nascer rica e eu não sei lidar com a riqueza, vocês acham que a riqueza é uma prova difícil ou fácil? Difícil. Difícil. Os espíritos dizem que é mais difícil do que o teste da pobreza. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quer dizer, quando a gente vai nascer com uma riqueza... Por que a riqueza é mais difícil? Porque ela nos abre pela sensualidade, pela tentação, por tudo mais fácil, né? Pobreza é difícil também, porque você vai ter que ser muito humilde. Você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que se resignar, não ficar lamentando, amaldiçoando a vida, até a Deus de vez em quando, né? Mas quer dizer, quando você se conhece, você fala, não, eu sei que eu não posso ser rica. Eu tenho um amigo meu que a gente fez uma vez teve um jogo, a loteria estava altíssima. Eu trabalhava na delegacia, olha pra você ver, era só pra ter gente honesta ali, né? E aí ele falou assim, Débora, vamos fazer o bolão aqui, né? Aí todo mundo dá $1, a gente vai comprar os tickets.
Aí eu falei assim, não, pode deixar então todo mundo aqui, os policiais, amigos lá, todo mundo. Aí vamos juntar aqui 15, juntamos 15, todo mundo me deu $1, $5, não sei o que era. Eu comprei os tickets. Aí eu pus o nome de cada uma, aí falaram assim, Débora, amanhã é o dia, você fala com a gente aí quem ganhou. Aí eu peguei e falei assim, não, deixa o David, um colega meu, deixa com ele, porque eu não vou ter internet, não sei o quê. Aí o David falou assim, amigo meu, já falei o nome, agora já era também. Aí o David, mas foi público, então não tem problema não, tudo lá é filmado. Então ele falou assim, Débora, não me entregue esse negócio. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque eu não sei se você ganhar, eu vou falar que o ticket ganhador era seu. Quer dizer, ele falou assim, eu não sei, porque eu vou estar checando o ticket de todo mundo. Vai que o seu ganha. E eu tô lá em casa. Eu sei, minhas necessidades são maiores que as suas, porque a gente acha que a nossa é maior, né? Ou então a gente é muito bonzinho. Não, se eu ganhar, eu vou abrir um orfanato, vou fazer... E fulano não ia fazer nada disso, né? Então ele falou assim, eu me conheço, eu sei que a tentação seria muito grande para mim ter os tickets de todo mundo, os bilhetes, né, de loteria, e se quem ganhou, se alguém ali ganhasse, eu não sei o que eu faria, se eu falaria que não, que era eu. Então, quer dizer, isso foi um ato, claro que todo mundo vai, nossa, como é que pode, né? Mas isso foi um ato de se conhecer, foi ou não foi? Foi. De falar assim, eu não sei o que eu faria. Quer dizer, eu gostaria de falar que, sem dúvida alguma, né, isso é ele me falando, nem precisava de pôr o nome. Eu sabia que aquele ali não era meu ticket. Não ganhei. Mas ele falou assim, mas eu não sei. Eu tenho uma sogra doente, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quer dizer, eu não sei o que minha cabeça iria justificar aquele ato. Foi honesto. Humilde e honesto. Né? Então, isso é se conhecer. Pensar, se eu estivesse no lugar... Será que eu faria a mesma coisa? E isso também tira a gente de julgar tanta gente. Porque aí a gente olha e fala assim, olha o que fulano fez. Aí você fala, espera aí, você estava nos sapatos dele para saber exatamente o porquê que ele fez isso? Né? Aí a gente para de julgar tanto. Fala assim, espera aí, quanto mais eu me conheço, mais eu vejo que tem muita coisa ali que eu não sabia. Então aí vem esse sábio. E Kardec vai mais a fundo e pergunta, né? Qual o meio de consegui-lo? Qual o meio? Então tá bom, o sábio já falou, conheço-te. Mas como é que a gente faz isso? E Santo Agostinho, lê essa pergunta hoje. Faz isso seu dever de casa, todo mundo aqui. 919. Chega em casa e lê ela toda, com detalhes. Aqui é só um pedacinho da resposta. Fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passava a revista aos que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Então, isso é Santo Agostinho falando. Chegava no fim do dia, ele examinava. Será que alguém tem alguma coisa que podia se queixar de mim? Será que eu fiz alguma coisa que eu podia ter feito diferente? Porque se a gente não fazer essas análises do self, a gente não muda nunca. Vai chegar no outro dia e vai fazer a mesma coisa. Não é para se punir, não é chegar no fim do dia. Uma amiga falou comigo, ela falou assim, não, Débora, eu não aguento fazer isso não. Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, eu começo a ver tudo de errado que eu fiz, aí eu perco o sono, Aí eu falei assim, não, mas o exercício não é esse. É você falar assim, não, amanhã eu não vou fazer diferente. Pensa nas coisas boas também. Não é só examinar, nossa, fiz isso hoje, sou uma pessoa horrível. Antes de ontem, eu deixei meu cachorrinho do lado de fora, esqueci, fechei a porta, e depois no outro dia, nossa, quase passei mal, fui lá pedir perdão para ele. Então, quer dizer, aí cheguei no centro ontem, contando o caso lá, toda triste, eu falei assim, nossa, gente, eu sou muito ruim. Aí falando, depois sai todo mundo rindo, eu falei assim, e ainda o que o cachorro fez no outro dia? O que um cachorro faz quando você abre a porta? Vem todo sorridente. Eu falei assim, ainda me deu o outro lado da focinho, né? Eu falei assim, me mostrou o outro lado. Aí eu falei assim, deixei ele lá fora e ele ainda vem no outro dia lá, todo rindo pra mim, se fosse humano, na hora que eu abrisse a porta. Vinha com uma paulada, você me deixou aqui fora, esqueceu, choveu, né? O cachorro não, abre a porta, todo feliz lá que me viu. Aí pior ainda, né? Que aí a gente sente pior, porque eu falo assim, você podia ter me mordido, que eu pelo menos me redimia. Mas não, você vem com amor. Então, quer dizer, é um exemplo muito bacana, porque a gente chega depois e a gente fala assim, nossa, como é que o amor mata a gente às vezes.
né? Porque a gente faz uma ruindadezinha, outra pessoa retribui com amor, com carinho, te desmonta, te ensina, né? E aí a gente tem que ver, falar assim, eu estou educando o outro, eu estou mostrando realmente o outro lado do meu rosto, como Jesus falava, não é para bater, é mostrar o outro lado da situação. Então, quer dizer, o que corre nas veias dos animais, a gente acha, né? Será que nada? Com certeza, eles estão aqui para ser grandes ferramentas de ensinamento para a gente, para a nossa evolução. Aí tem esse cara que eu adoro. Ele é o máximo, Jung. Carl Gustav Jung, um psicólogo espírita, que na época não se dizia que ele era espírita, nunca falou que ele era, mas quem estuda a obra dele sabe que ele é um espírita que não... Ele sabia, ele era, mas não sabia, vamos colocar assim. E ele, 1875, bem ali, né, na época. Então ele falava assim, ele considerava que existia uma série de imagens, símbolos, para resumir, que vinha dos nossos antepassados, e isso ele chamava de arquétipo. Então, assim, no mundo existia vários tipos de arquétipo. Existiam arquétipo da mãe, a gente já sabe quando fala uma mãe, tem que ser uma mãe boa, uma mãe que está cheia de filho ali, que está sempre se sacrificando pelos filhos. Isso é um arquétipo que ele cria, já vem. Você pode ser uma criancinha, você pode ser quem for, e você já vai criar com esse arquétipo, com isso, sabendo que uma mãe é suposto a ser isso. Então, de onde vinha isso? Ele falava assim, não, vem do nosso inconsciente, vem dos nossos antepassados. Ele só não queria falar que veio de outras encarnações, né? Porque não falava-se assim na psicologia, ainda mais psicologia nascendo naquela época. Mas já era, ele já sabia que tinha, tanto é que ele falava o inconsciente coletivo. Tinha o inconsciente individual, que era coisas nossas que a gente ia aprendendo, e o inconsciente coletivo, que já vinha... sem ninguém entender direitinho, mas já vinha de todos os povos, em todas as áreas, tinha alguns arquétipos que era igual. Então, como se diz assim, são as nossas experiências, tudo aquilo que, se a gente só viveu essa vida, como é que seria dessa, né? Então, a gente sabe que ele era, e ele estava falando de espiritismo. Se alguém quer estudar um psicólogo, ou quem estuda psicologia e quer saber um pouquinho mais da vida dele, vai fazer todo sentido com a psicologia. E ele era um seguidor de Freud. Depois ele teve a sua própria, né, a sua própria caminhada, as suas próprias teorias. E a gente tem que pensar muito, porque às vezes alguém fala assim, você é junguiana, você é lacaniana, né, dependendo da psicologia, você é freudiana. Eu falo assim, não, eu sou deboriana. Né? Junguiano era só Jung. Freudiano só era Freud. Né? Lacaniano era só Lacan. Então, quer dizer... nós temos que ser nós. Aí, quando você falou do individual, a gente tem que saber quem somos nós. Então, quando alguém entra ali no meu consultório e fala, você segue a linha de quem? Eu falo, não, eu estudei a linha de todos. Mas a linha, a teoria e o que funciona vai ser a minha metodologia. Né? Eu posso ter, sim, algumas coisas pelo lado, desse lado, mas... então, nós temos que também deixar de querer seguir sempre. E também começar algo novo. Como que a gente vai inovar no mundo se a gente só segue? Professores, às vezes, dão alunos coisas que eles têm que só falar o que os outros falaram, né? A gente, quem que falou isso? Aí, quando você fala assim, não, foi eu. O professor fala, não, mas quem é que teve essa ideia? Qual historiador? Quem no mundo fala, não, foi eu, professor. O professor não acredita. Porque nós já estamos... a gente já se espera da gente ser fotocópia, ser cópia de outras pessoas. Então, quer dizer, os inovadores vão receber pedras. Vão ou não vão, pessoal? Muitas. Mas vão ajudar na marcha? Com certeza. Jesus veio numa época boa para se vir? Não. Onde tinha mais problema naquela época ali, quer dizer, tinha os judeus que acreditavam em um Deus, facilitou isso. Mas o Império Romano ali era terrível. Tudo ali naquela época, falar de amor ali naquela época não era fácil, não. Mas ele veio revolucionar, não veio? Ele veio, não diz que veio trazer a espada e não a paz? Então, quer dizer, já veio para causar divisão. Não, isso é certo, isso é errado. Não tem como fazer de conta, não tem jeitinho. O que é certo, o que é errado, é errado. Então, quando você se coloca numa posição de inovador, de ter ideias diferentes, boas, você vai receber pedrada daquele que já se conformou com o que era. Eu não quero mudar, mas também não quero que ninguém mude. Aí você vem para mudar alguma coisa. E aí você vai ter um baque, né? Então, quer dizer, Jung veio e falou. E ele foi muito, mas todo mundo conhece quem ele é hoje.
Todo mundo sabe de Jesus. Então, por quê? Porque o que é bom continua. O que não é, causa tumulto na hora e depois passa. Porque o bem sempre vai prevalecer lá na frente. Aqui são alguns arquétipos. E a gente pode pensar, né? Qual que a gente se mais encaixa na hora que vem na mente, assim. Tem aquele arquétipo, né, do inocente, né? Tem o arquétipo, vamos supor, do sábio. Aquela pessoa que você já pensa na pessoa, você fala, nossa, é o sábio. Quando você pensa na pessoa ali, aquele ali, o amante, sensorial, visão romântica de tudo, comediante, aquele amigo que você já vê, nossa, tudo dele é engraçado, tudo. Então, quer dizer, tem pessoas que já carregam também um arquétipo maior, já tem uma conexão. Então, você também já tem uma ideia do antepassado dessa pessoa, segundo Jung. Mas os arquétipos são em todos os lugares, em todos os mundos. Estão em todos os lugares. Então, o Criador, a autoexpressão, deixar um legado tangível. O soberano, controlar, determinar o que é bom para as pessoas. Também. Prestativo, cuidar do próximo, confiança, empatia. Nós temos todos esses também. Mas a gente tem que se conhecer e falar... Se o meu amigo tiver que falar quem é a Débora ali, qual que ela mais se encaixa, a gente fica curioso. Não é bom perguntar não, viu, pessoal? Já vou falar por experiência própria. Mesmo quando te dá uma folha para uma criança... te desenhar, né? Aí, vamos supor que você está um pouquinho acima do peso que você quer. A criança, será que ela vai contornar a situação ali, ó? Te dá um desenho de uma bolinha, não é? E põe uns cabelinhos e fala, essa aqui é você, tia. Né? Aí você, nossa. Então, quer dizer, a gente é bom não perguntar quando não quer uma resposta sincera de uma criança ou de um bom amigo. Não de um amigo puxa-saco. Eu não gosto de amigo puxa-saco. Eu prefiro pessoas puxa-orelhas do que puxa-saco. É ou não é? Porque gente puxa a orelha, vai te falar o que é. Puxa saco, você nunca vai saber a verdade. Então, você tem que se examinar e falar qual a minha parte ali, né? Como que eu tô, qual é o meu antepassado? O que eu tenho que mudar? Isso aí, o que corre nas minhas veias agora? Qual é a essência? Que arquétipo está em minhas veias que eu preciso também chegar a um fim e mudar para outro? Passar para frente, aquele símbolo não precisa de ter tanta força mais na minha vida. E aí, o que você co-criou na sua vida? Que aí a gente falou, né? Quem nos criou, pessoal? Deus. Quem criou a última ceia, o quadro da última ceia? Da Vinci. Mas aí, então, nós fomos co-criadores ou criadores? Leonardo da Vinci foi co-criador ou ele criou? Então, tudo que a gente faz, a gente cocria, né? Ou copia ou cocria. Mas, um dos livros, eu não lembro de André Luiz, que ele foi levado, não sei se você lembra, né? Ele foi levado a um lugar que tinha várias artes, quadros, lá na colônia espiritual. E quando ele chegou lá, ele viu uma tela que se encontra num museu muito famoso aqui na Terra. E quando o André Luiz viu, ele falou, meu Deus... Isso aqui, os missionários, não é? E ele vê isso mesmo. Aí ele vê e fala assim, assim, a cor era diferente, mas era espetacular. Aí ele ainda fala assim, foi fulano que pintou lá na Terra. Eu falei assim, não, ele veio aqui e deu uma olhadinha no nosso produto e acordou, né, com a ideia. E aí pintou uma cópia bem fraquinha do que realmente está aqui. Então... A gente sabe que essas inspirações, tudo isso, pode completamente não ter sido, né, nosso. Músicas, a gente sabe que, a gente vai ver Beethoven, ele tinha aquele senso, mas chegava até ele. Né? Não é, eu inventei, eu criei, eu co-criei, eu peguei uma coisa e transformei. Então a gente cria, né, entre aspas, muitas coisas. A gente também tem a escolha de falar eu vou ou eu não vou. Eu posso pintar ou eu não posso pintar. Niemeyer, eu posso construir ou não, ou eu posso ficar calado. Aí a gente tem que se conhecer e falar o que é que eu vou fazer da minha vida. Será que eu vou criar, eu vou continuar co-criando, participando da criação, ajudando ela a crescer, ou eu vou fazer absolutamente, não vou fazer nada? Né? Isso aí é nossa responsabilidade. Quem eu sou depende do que corre em suas veias. Você pode criar para o bem e pode criar para o mal. Só que você criando para o mal, aí entra, né, novamente a lei de causa e efeito. Você está livre em fazer o que você quiser.
Vamos lá, outro quadrinho de descontração. A gente fala assim, né? Depende do que eu crio ou co-crio. Será que a gente muda, gente? Quando a gente falece, pum, dá o sininho, fomos. Aí a gente acorda. A gente vai ser gente melhor? Ah, mas todo mundo fala isso. Quando a gente chega no funeral de alguém, todo mundo falando que fulano era muito bom. Com certeza vai estar no céu. Será que acontece isso? Não acontece, mas a pessoa fica com, sabe? Sim. Alguma coisa de bom. Sim. E tá certo a gente lembrar das coisas boas da pessoa. Mas na realidade, se a pessoa não vai mudar, né? Então aí, qual seria? Se você tivesse lá, né? E aqui nos Estados Unidos o pessoal já faz com antecedência. Eu sei que o pessoal do meu marido lá já comprou o negócio, já sabe o que vai escrever e tudo isso. Então, se você tiver que escrever lá no seu lápis, lá no cemitério, o que vai falar? Hipocondríaco, né? Ele falaria o quê? Não disse que eu estava doente? Não é assim? Mão de vaca, vendam meus ossos. E o caloteiro, né? Deus lhe pague. Né? Pessimista vai falar o quê? Aposto que está fazendo o maior frio no inferno, não é assim? E o claustrofóbico? Me tirem daqui. Por quê, né? Brincadeirinha. Porque a gente não vai deixar de ser quem a gente é. Dependendo do que corre em suas veias, a sua essência, quem você vai continuar sendo do mesmo jeito. Vai continuar do outro lado. Se você era mão de vaca, vai continuar lá em nosso lar. Não abrindo, nem vai para nosso lar, né? Mas vai para algum outro lugar. E a gente usa nosso lar, eu tenho dó. Imagina a população de nosso lar hoje. Porque os espíritos só querem ir, só vão para nosso lar, né? Como se não existisse nenhuma outra colônia. Se você é pessimista, você morrer, vai continuar sendo pessimista do mesmo jeito. Vai. E se você... Então, a gente tem que se educar. Se é otimista, que maravilha. Eu falo com o pessoal lá, gente, ó, no dia que eu falecer aqui, eu falo assim, que maravilha, vou acordar lá, começar um outro grupo de apoio, eles vão me colocar lá em algum lugar, vão trabalhar, vão continuar o grupo. Aí eu falo com o pessoal, eu vou ver, se me deixar, eu venho aqui na mediúnica aqui para encher o saco de vocês também e tudo. Então, para mim, quando eu for, eu já falo, ó, me deixa em paz ir, que eu tô vai ser um dia maravilhoso. Eu tô feliz da vida quando acontecer. Então, caloteiro, vai dar calote no céu. Tem gente que... Vocês já escutaram que tem, como é que fala? De comida. Eles fazem tráfico de comida em diferentes colônias. Pessoal que ainda não quer se alimentar de uma maneira mais propícia para o perispírito, ainda precisa de comida. Tem os como é que fala? Os coiotes. Que vão para esferas mais grossas para levar, entendeu? Um alimento mais forte. Isso aí vai lá na literatura. Eu procuro até a fonte, mas tem. Então, quer dizer, mas tem comida que vai te dar a mesma substância mais pesada que você precisa. Então, quer dizer, você continua tendo escolha. Vai no matadouro para ver como é que tá o pessoal lá, sugando a comida, o sangue e tudo. Então, quer dizer, a gente se alimenta diferente, né? É um processo diferente, mas o alimento em si diferenciado, sim. Então, quer dizer, você vai continuar sendo quem você era. Ninguém vai mudar isso para você. O bem informado vai chegar lá e vai falar o quê? Isso aí somos nós, né, pessoal? Eu já sabia. Eu vou acordar e falar, não, eu já sabia que ia ser isso. Agora, aqueles que se negam em conhecer e saber que correm suas veias, não vão, não. Que aí vai chegar lá e falar, opa, eu pensei que eu era espírita, ia ter um privilégiozinho já, né? Ia ter alguém aqui, mas quem realmente, eu falo, eu já sabia onde é que eu ia estar. Porque eu me conhecia o suficiente. E é claro que nós, né? Volto já. Para mim seria essa aí no meu lápis. Estarei aí de volta com vocês. Então, o que corre em suas veias, o que corre em nossas veias, vai depender de quê? Vai depender muito da sua essência, do que você faz, do que você procura ser. Estamos já no finalzinho, eu queria só falar um pedacinho aqui de um episódio de Jesus.
é atribuído a Jesus, mas não tem nenhuma fonte segura, bíblica, mas a historinha diz assim. Primeiro que Mateus já falava que os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, todo o seu ser terá luz. E nós sabemos que Jesus via coisas boas, ele via tudo de bom que nós tínhamos. Ele não via os erros, ele via a ignorância, que a gente ainda não conseguiu saber, né? Conhecer o amor. Por isso que ele veio para ensinar o amor, que era ele mesmo em pessoa. Mas diz que em uma época estavam Jesus e os seus apóstolos caminhando no deserto, e em um momento Jesus para e tem um cachorro já em estado podre, um cachorro que estava ali, já tinha morrido na beira da estrada, e os discípulos chegaram perto, e todo mundo tampando o nariz, aquele cheiro horrível, verme saindo, uma cena horrível, e Jesus olhando, e os discípulos falando com ele. Ô Jesus, vamos sair daqui, que fedor, olha que coisa horrível, cachorro mais, nossa, que aquela... E Jesus continuou, e os discípulos saíram, e ele ainda olhando aquele cachorro ali, e os discípulos olham para o mestre e falam, mestre, tá horrível, não tem nada de bom aí, acabou. O que você pode estar vendo, né? E Jesus olha para os discípulos, olha para o cachorro e diz assim, que belos dentes ele tinha. Jesus conseguia ver num cadáver de um cachorro, cheio de vermes, num calor, com fedor, conseguiu olhar os dentes do cachorro e ver que dentes lindos ele tinha. Todos os discípulos passaram e só viram o quê? O fedor, os vermes, os ossos. Ninguém percebeu que dali tinha algo maravilhoso, tinha algo lindo. E a gente tem que se conhecer. Essa era a essência de Jesus. O que vocês acham que corriam nas veias de Jesus, né? O que corre nas veias dele? Todos chegavam perto dele porque sabiam que era um homem bom. A gente vai ver a mulher adúltera. Será que Jesus em algum momento condenou ela? Em algum passou pela cabeça dele falar que essa mulher não presta? Porque o que corria nas veias de Jesus era puro amor. O soldado romano de Cafarnaum, Jesus podia ter dado as costas. Afinal, era um romano, sabia que era perseguido por os romanos, mas o romano veio com toda humildade, talvez a pessoa mais humilde em pedir ajuda para Jesus. Foi esse soldado centurião romano. Quantos abaixo dele, pessoal? 100. Ele vai e fala, olha, eu tenho uma criança que está doente em casa. E eu sei que o senhor é tão ocupado, eu sei que o senhor é cheio de afazeres, né? Mas se você falar que meu filho está curado, você não precisa de ir lá, mas você pode curar meu filho? E ele fala, não pode voltar, que na hora que você estiver em casa, seu filho vai estar curado. E ele, olha a fé desse centurião. Jesus discriminou ele em algum momento, baseado na cidadania dele? Então, ele não discriminou a mulher adúltera, porque ela era uma adúltera. Não discriminou um cidadão romano, porque ele era romano. Não discriminou nenhum doente. Ele, ao contrário, segurava e curava as lepras, as doenças das pessoas. Nós, às vezes, por uma pessoa ter um pouquinho de gripe, a gente não vai nem perto dela. O que corre nas veias de Jesus? Todo amor, toda luz, toda bondade. Lembra daquele homem que era possesso? Que tinha vários demônios. Estou falando da Bíblia, né? Em palavras bíblicas. Mas vários, acorrentado, gritava, uivava, batia, ninguém conseguia contê-lo. E Jesus, será que a gente chegaria perto de uma pessoa dessa? E Jesus, com toda confiança em Deus, sabia que Deus o equiparia para lidar com todos os obsessores, com tudo que tinha ali acontecendo com esse homem, e libertou. E no último momento, Jesus olha para todos, Jesus em sua essência, o que corre nas veias desse homem, que consegue ver uma humanidade inteira, que consegue ver aquelas pessoas que acabam de crucificá-lo, olha para todos, não vê os seus melhores amigos de caminhada, apenas um. Apenas a sua mãe, Maria de Magdala, algumas mulheres. Todos aqueles que ele já tinha curado, todos aqueles que ele consolou, nenhum ali. E ele mesmo assim, em minutos antes de seu desencarne, pede ao Pai para perdoá-los, porque ele sabia que eles não sabiam o que estavam fazendo. O que corre nas veias desse homem?
o que corre e o que correria em nossas veias nesse momento. Eu queria, então, agradecer a vocês, pensar que todos nós possamos, essa semana, refletir um pouquinho em quem eu sou, no que eu estou fazendo aqui, no que corre em minhas veias, no que correu nas veias de Jesus. E pensar o que eu posso mudar para ser um pouquinho mais parecido com esse homem. Agradeço a paciência de todos. Muito obrigada.